com muita alegria e frio que hoje nos encontramos aqui, mais uma vez. E, para começar, uma pequena informação. A gente estamos fazendo umas xícaras assim, com o slogan da casa. Então, para quem quiser adquirir, é só falar com a casa, com o nosso diretor aqui da casa, que teremos imenso prazer em atendê-los. As encomendas, né? Daí encomenda e a gente faz e daí vocês levam, ok? Então, para começar, eu agradeço imensamente por estar aqui hoje. Eu agradeço muito a presença de cada um hoje. Quem está e quem não pode estar, porque está frio, tem chuva, mas graças a Deus estamos bem, estamos conseguindo dar a volta e com a graça de Deus temos sim que agradecer todos os dias da nossa vida por tudo que nos é dado, por tudo que nos é adquirido e abençoado. Obrigado, Pai, por tudo e por mais um dia que estamos em Tua presença. Obrigado. E que assim seja. Hoje, então, eu achei de falar sobre bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Aí tem um pedacinho que fala assim, que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. As crianças, no caso, verão a Deus. Mas, se nós, os adultos, tivermos o coração puro, nós também veremos a Deus. Também. Porque se nós tivermos o coração puro, nós não teremos maldade, arrogância, nós não teremos raiva, que muitas vezes a gente acumula, egoísmo, essas coisas a gente só consegue com o passar dos anos. E quem nos coloca essas coisas assim no coração são as sombras. Se nós vivemos nas sombras, nós conseguimos adquirir esse tipo de coisa. E se nós não quisermos estar passando mal, com problemas, estarmos só nas sombras, então nós conseguimos passar. E nós conseguimos, com a graça de Jesus, caminhar ao lado dele, que é o que precisamos fazer, é o que nós podemos fazer. Aí, então, apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com as palavras rudes, aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, se zangou e lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ele não fala só das crianças. Ele fala que os adultos também. Se os adultos têm espírito bom, ingênuo, como as crianças, então
delas também é o reino dos céus. E eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, do capítulo 10, versículo 13 ao 16. Então, se Jesus fez isso, impondo as mãos nas crianças, ele sabia. E ele sabendo que elas são inocentes, como pode, né? Como pode? As crianças nascem inocentes. Como a gente não consegue assimilar o nosso passado. Olha o tanto que nós já crescemos, o tanto que nós já nos tornemos adultos e às vezes o tanto que nós deixamos passar de pureza, que nós não conseguimos passar. Ou passamos e não nos demos conta. Então, tudo isso é graça de Deus. Olhem bem, a inocência de uma criança, ela não tem maldade. E se ela não tem maldade, ela é pura. Aí então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. As crianças não têm isso. Eles não têm. Tanto é que se eles estiverem sem roupa ou se eles estiverem com uma roupa bonita, eles não dão bola. Eles estão no vestido é a conta. Eles não vê as pessoas, os adultos, olha que casaco bonito, olha que calça bonita. Eles não vê a pessoa assim. Eles vê na simplicidade. Eles vê com os olhos do espelho deles. E foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza. Como a tomou para o da humanidade. Porque se a gente parar e pensar bem como anda a nossa humanidade, né? Assim, a gente vê muitas pessoas arrogantes. A gente vê o orgulho imperando em todas as pessoas. Raramente a gente vê uma pessoa que se diz assim, vou dar, pronto. Eu não dou bola para isso. Poucas pessoas a gente vê fazer isso, né? Então, se nós parar para pensar, as crianças, eles são muito inocentes. Muito. Muito. E é por isso que quando... Eu vou ler mais um pouco, daí vou comentar. O porquê que Deus, quando nos mandou para cá, Ele nos mandou puros, inocentes. Ele não nos mandou para cá sábios, velhos. Ele nos mandou com inocência. E essa comparação poderia não parecer justa se a considera como o espírito da criança pode ser muito velho. Se nós considerar que o espírito já veio para cá velho por outras encarnações e que ele traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Quem foi esse espírito, senão Jesus? Ele nos deu a maior pureza que poderíamos alcançar. Foi ele. Porque ele não se vestiu com orgulho, ele não se vestiu com paixão, com egoísmo, ele se vestiu com simplicidade
e adorou a todos, tanto pobres quanto ricos, sem precedentes, sem sequer dizer que este ou aquele estaria apto a receber a minha bênção. Não, para ele foi todos iguais. Contudo, ela é exata do ponto de vista de vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também, Jesus nos diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Viram? É bem simples. E às vezes nós não entendemos. Que nem agora o que está acontecendo com muitas pessoas. O orgulho ainda impera entre muitas. E as pessoas fazem as coisas, fazem o mal e não admitem. Mas, se nós não fizermos e não aceitarmos que a escuridão nos acompanhe, então nós teremos a chance de sair livres disso, desse peso que está sobre nós. E tudo isso é muito grato estarmos aqui, estarmos ouvindo, participando, podendo participar, podendo ouvir coisas que às vezes a gente não admite, ou está perto, mas não chega a esclarecer. Então são coisas que nos deixam a ponto de esclarecimentos. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Se fosse uma pessoa velha, né? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Vocês já pensaram se nós tivéssemos filhos adultos, com mentalidade adulta, o que seria de nós? Tantas perguntas, tantas coisas, tantas coisas que nós teríamos que ouvir, e tudo que nós falássemos não condiz ao que eles esperam de nós. Já pensou se nós tivéssemos, que nem eu tive 6, vocês todos têm filhos, já pensou que tristeza seria? Todos me perguntando, mãe isso, mãe aquilo outro, por que eu, por quê? Será que nós ia resistir? Acho que não. Eu acho que não. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Porque nós somos um filho, é colocado para nós, pequenininhos, para que nós faça o molde de acordo com a nossa sabedoria. Nós temos que moldar esse filho para o bem. Então, por isso que ele nos é colocado pequenininho, ingênuo em sua sabedoria. A criança não tem sabedoria nenhuma. Ele só sabe que quer comer e quando está molhado. Então, nós precisamos deles pequenininhos, sim. E para nós ensinar, é para o nosso crescimento isso. E se nós crescermos, eles crescem junto conosco. Então é bom isso.
ela não teria para com ele o mesmo desprendimento. A mãe não teria com o filho o mesmo desprendimento se em lugar de graça, da graça ingênua, encontrasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se reconhece o seu passado. Já pensou? Que horrível seria para a criança e para os pais. Seria horrível isso. Porque nós não teríamos condições psíquicas de ensinar tudo que ele está querendo, tudo que ele sabe. Então ele saberia mais adiante. Às vezes, por isso, nascem crianças bem sábias, mas elas não sabem por quê. Porque eles sabem que o colega aqui, o Edgar, ele tem o nenê, o Francisco. Toda vez que a gente fala na casa Francisco, ele assimila o nome dele, tá falando comigo, que é o Francisco. Então, já pensou se ele já fosse grande? Ele não teria, para ele era igual, tanto faz, né? Então ele não ia, ele se toca, ele acha bonito, ele acha legal que a gente fale o nome dele, associe o nome dele com a casa. Então é legal, é bom. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces, que é o que eu falei. É por isso que desde a proximidade da encarnação encontra o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está durante um certo período numa espécie de sono, antes de vir para cá, para ele poder esquecer as coisas que já foi feito, né, que ele fez quando desencarnou, durante a qual todas as faculdades se conservam em estado latente. Ele só não lembra quando vem para cá, mas ele já esteve aqui. Então, por isso, nós temos que aceitá-los do jeito que são. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Pois sim, se nós lembrássemos quando viemos para cá, pequenininhos, algumas coisas ruins que fizemos lá na nossa existência, nós lembrássemos o que fizemos de ruim para as pessoas. Vamos que eu fiz alguma coisa para minha mãe, para o meu pai, e agora eu cheguei nessa família. Já pensaram tamanha tristeza que essa criança teria se ela soubesse de tudo? Por isso, não podemos lembrar. E eles não podem lembrar de nada. Então, para nós, é bom isso. Porque eles vão crescer de acordo com o nosso ensinamento, o ensinamento de Jesus. Eles crescem com uma nova entidade, uma nova transformação,
E eles podem se livrar, sim, de tudo que já passou de errado com eles. Então, é bom para nós. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões, que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, e que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Por isso que às vezes a gente tem crianças que elas são fáceis de lidar. Elas têm uma inteligência peculiar. Então, só elas permite, a nós permite que nós a impulsionemos, que nós façamos que isso não se torne trevas, que não se torne escuro. Então, para nós, temos que fazer sim, temos que ajudá-los sim. O Espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Se nós temos essa simplicidade, nós podemos usar a favor, nós temos que usar. E essa simplicidade é tudo para nós. Porque aí nós temos, como se diz popularmente, a faca e o queijo na mão. Nós temos só que cortar. Nós temos que usar ao nosso favor e ao favor da criança. Para que mais tarde nós não venhamos a nos arrepender. Porque só isso que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, é tudo que Jesus colocou no nosso caminho. Por isso que ele sempre diz: deixai vir a minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. O reino dos céus é a inocência dessa criança, é a inocência que nós devemos ter junto com elas, é que nos faz crescer. E se nós somos inocentes, nós não somos arrogantes, egoístas, nós não somos orgulhosos, porque tudo isso, essa parte do egoísmo, dessas partes ali, de tudo isso, nos leva a sentirmos na escuridão. E nós temos a escuridão, aí aquele nosso amigo do escuro, ele vem e ele se aposta de nós, porque é aí que está o que ele quer. Então nós temos que mudar, sim. Tem um pedaço aqui que eu achei interessante também. Pois bem, para praticar a lei de amor, e o amor é tudo, né? Para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. Por que nós vamos amar um irmão que se veste bem e nós não vamos amar um irmão que se veste mal? Um irmão que está bem limpo, um outro que não está? Por quê? Se nós tirarmos a roupa daquele que está bonito, limpo, bem vestido, e tirarmos a roupa do outro, são exatamente iguais. Não muda nada. São tudo igual. Nós somos iguais. Muda simplesmente o sexo das pessoas. O resto, nós somos iguais. Carne e mais nada.
E é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Se cumprirá. Nós já estamos tendo uma pequena prova, né? De tudo isso, com tudo que está acontecendo, nós estamos tendo uma pequena prova de que Deus pode. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. E Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família. Aceita a nação? Não é a humanidade toda. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam e o vosso planeta destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Que reflexo seria? O amor. O amor a todas as pessoas indistintamente. Porque se nós estamos aqui, nós estamos muito retidos em trabalho, trabalho e trabalho. Nós não paramos para pensar na família, nos filhos. Trabalho, estudo, só. Então, o que está acontecendo conosco agora é uma prova para que nós reflitamos mais sobre o que nós estávamos fazendo de errado. E como Deus diz, como Jesus falou, o amor é o melhor dos carinhos que Ele nos pode fazer. É a melhor parte. O amor, a compreensão de todos para com todos. Se nós temos que ajudar um familiar, vamos ajudar. Se nós temos que ajudar um estranho, vamos ajudar. Então tudo isso está no nosso caminho. Ele sempre colocou isso. E às vezes a gente esquece essas coisas. Então, se nós temos que praticar a humildade e o amor sem egoísmo, vamos praticar. Está no nosso DNA. Nós temos que buscar só. E se nós buscarmos e conseguirmos, a gente consegue sim. Sendo assim, agradeço por hoje a presença de cada um. Que Deus coloque em nossos corações o amor, a humildade, sem egoísmo, sem luxúria. E sendo assim, nós conseguiremos passar por mais um pouco. E nós precisamos passar. Nós vamos passar sim. Se estamos em provação, aceitemos a provação com fé. E tudo isso vai passar. Assim espero e assim peço a Deus. Por mais um dia, agradeço por todos nós. Agradeço humildemente, Senhor. Obrigado. E que assim seja. Valeu.
encerrar para ti. Certo.